No Saber Direito desta semana, o professor Diego Nunes traz o direito do consumidor. Durante o curso, ele aborda a natureza jurídica do direito à privacidade, as relações de consumo pela internet, o tratamento dos dados gerados na relação de consumo, o direito à privacidade do trabalhador e o direito não absoluto à privacidade. Olá, tudo bem? Estamos de volta com o nosso quinto e último encontro. Essa é a nossa última aula e meu nome é Diego Nunes, eu sou advogado, escrevo artigos jurídicos em blogs e sites de cunho jurídico e hoje, agradecendo já pela sua continuidade, pelo seu acompanhamento de todas as demais aulas, gostaria de te convidar para adentrarmos ao nosso último tema, que diz respeito ao direito à intimidade, direito à privacidade de forma não absoluta. Mas antes, como a gente tem já teve ao longo 4 outros encontros, eu gostaria de fazer um breve resumo de todo o conteúdo que nós já vimos até aqui, desde a primeira aula até a aula de agora. E aí eu gostaria de te convidar a relembrar comigo que na primeira aula, na nossa primeira oportunidade, no nosso primeiro encontro, nós falamos sobre a natureza jurídica do direito à privacidade. E aí, nessa aula, a gente verificou grande parte dos dispositivos e dos artigos que falam, que remetem a esse direito à privacidade, que eles repercutem, eles refletem em todos os demais direitos, inclusive no direito do consumidor. Então, a gente passou lá pela Constituição Federal, citou vários dos artigos, a origem dele, a natureza, onde ele nasce, é no artigo 5º, inciso 10. A gente verificou também, dentro do Código Civil, quais alguns dos artigos que prevêem esse direito à privacidade. E aí a gente citou o artigo 11, 12, salvo engano, devemos ter abordado o artigo 20 também. E depois adentramos ao direito à intimidade, direito à privacidade dentro da esfera do consumidor. E aí a gente abordou o Código de Defesa do Consumidor também, elencamos lá vários artigos, citamos o artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor, que ele trata sobre essa privacidade dos dados em especial, em relação ao manuseio, ao tratamento desses dados pessoais obtidos através e obtidos por meio dessa relação de consumo, que é inerente à privacidade do próprio indivíduo, do próprio consumidor. E passamos depois para os dispositivos do Marco Civil da Internet, que é a primeira lei que buscou regulamentar o uso da internet no Brasil, e é um marco histórico, por isso que até o nome é Marco Civil da Internet, a lei, porque realmente antes dessa lei existiam alguns dispositivos de maneira menos específica, de maneira mais genérica, que tratavam sobre o tema. E a partir do Marco Civil da Internet, a gente conseguiu identificar que lá ele visa responsabilizar os usuários e também os provedores de internet pelo mau uso da própria internet. Depois da gente analisar esses dispositivos, o artigo 19 do Marco Civil da Internet, principalmente, a gente analisou os dispositivos da própria LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados. E aí a gente elencou o artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor com os artigos e a regulamentação da Lei Geral de Proteção de Dados, que realmente ele trouxe uma regulamentação, trouxe um ordenamento, uma organização maior e mais específica sobre o que era previsto nesse artigo do Código de Defesa do Consumidor, nesse artigo 43. E aí, isso tudo no nosso primeiro encontro. Então, eu estou fazendo um breve resumo com você do nosso primeiro encontro. Então, a gente verificou todos esses dispositivos em nosso primeiro encontro, que isso diz respeito à natureza jurídica desse direito à privacidade, principalmente
ele refletido nas relações de consumo e principalmente nas relações de consumo pela internet, que é um tema bastante interessante. Atualmente o uso da internet é algo que faz parte da vida de toda a sociedade. A gente não imagina mais a sociedade sem a utilização da internet para todas as esferas de relações, principalmente a relação de consumo. Quem não faz compras pela internet, não é mesmo? E aí, a partir dessa aula, a gente entrou na segunda aula. A segunda aula, a gente abordou na segunda aula, mais especificadamente, o que prevê o Código de Defesa do Consumidor com relação à privacidade, com relação à defesa do consumidor, mais propriamente dito, a essa intimidade, e principalmente no que diz respeito à intimidade relacionadas aos seus dados. A gente viu nessa segunda aula que toda compra online, o consumidor ele tem que preencher um formulário, ele tem que preencher com seus dados, inclusive dados não só pessoais, mas dados financeiros, a depender da forma que esse consumidor escolha pagar pela internet. Mas normalmente ele precisa lá preencher e fornecer seus dados. E aí a gente adentrou a esses detalhes e aí a gente caminhou a partir daí, trabalhando em conjunto com o direito da privacidade nessa relação de consumo. A gente entrou na nossa terceira aula que disse sobre a regulamentação da internet. Como a gente falou sobre essa relação de consumo pela internet na segunda aula, na terceira a gente abordou sobre o Marco Civil da Internet e a própria LGPD. Então, o que a gente tratou na terceira aula? A gente adentrou mais a responsabilização a responsabilização dos usuários, né, da internet e dos provedores. E aí a gente identificou também, fazendo a correlação com essa privacidade dos dados do consumidor, a gente identificou dentro da LGPD como se dá também a responsabilização por esses personagens, por essas pessoas que hoje elas são as responsáveis por tratar, né, que a Lei Geral de Proteção de Dados nomeou eles responsáveis por tratar esses dados dentro das empresas, dentro dessa relação de consumo. E normalmente, a obtenção desses dados, a gente abordou e a gente explicou que uma das principais formas de obtenção de dados é na relação de consumo. E aí, eu repito e reforço, não é a única forma de obtenção de dados, mas aqui dentro da nossa aula, do nosso conteúdo, a gente chamou a atenção para essa realidade. A obtenção desses dados é tão importante porque é através deles que as grandes empresas que manipulam e manuseiam e processam esses dados conseguem ampliar o seu alcance, ampliar o seu braço, o seu alcance. Eles vão atrás e vão querer te vender utilizando seus dados, vão querer te oferecer cada vez mais e mais produtos. E aí, nessa terceira aula, a gente abordou em relação a isso, em relação à responsabilização dessas pessoas que operam. Vimos o que é a figura do operador, a figura do controlador, que são os agentes de tratamento. E aí, se você que está nos acompanhando agora não entende, não sabe o que é isso, te convido a assistir, desculpe, a nossa terceira aula, que a gente tratou e conceituou isso. E na quarta aula, que foi a aula anterior, nós fizemos uma abordagem sobre um ponto de vista um pouco reverso, né, com relação a esses trabalhadores, exatamente essas pessoas que desempenham esse papel de operador, né, no conceito de operador e no conceito de controlador, que manipulam esses dados, que manuseiam, que captam também esses dados. A gente abordou um direito à privacidade desse personagem também, desses responsáveis pela manipulação e pela obtenção desses dados. E aí a gente
trouxe o direito à privacidade um pouco também nesse tipo de relação deles com seus empregadores, desses profissionais que atuam no setor de consumo. E hoje, né, fizemos aqui esse resumo, longo resumo, e hoje nós trataremos exatamente sobre o direito não absoluto à privacidade, o que vai repercutir diretamente em todas as demais esferas, em todas essas esferas das demais aulas. Por que que ele repercute? Porque o direito à privacidade, como já reforçamos aqui, ele é um direito considerado um direito da personalidade, um direito do indivíduo. Ele é considerado também uma garantia fundamental e é considerado um direito inviolável, irrenunciável, inegociável. A gente já abordou isso em várias aulas anteriores. E tendo em vista isso, ele sendo um direito inerente ao indivíduo, o que vai repercutir, porque todo consumidor é um indivíduo, todo trabalhador é um indivíduo, toda pessoa natural titular de dados pessoais é um indivíduo, isso vai repercutir em todas essas esferas. E aí é interessante a gente saber que esse tipo de direito, considerado direito à privacidade, ele pode, em determinados momentos, ele pode não ser considerado absoluto, porque ele pode entrar em conflito com demais direitos. Ele pode entrar em conflito com outros dispositivos que a gente considera que podem ser dispositivos da mesma lei ou até mesmo de leis diferentes. E aí, adentrando ao tema da aula de hoje, realmente, basicamente, existem duas formas de conflito de direitos, né? O conflito entre direitos, em conflito de normas, né? Diferentes, leis diferentes, e existe o conflito de direitos dispositivos da mesma lei. Então, basicamente, o que eu quero dizer com isso? Um artigo da Constituição Federal, ele pode conflitar, ele pode chocar, ou até entrar em contradição com um dispositivo, por exemplo, do Código Civil, ou um dispositivo do próprio Código de Defesa do Consumidor. E pode existir a opção, a alternativa também, pode existir a possibilidade de um dispositivo da Constituição Federal entrar em conflito com outro dispositivo da Constituição Federal. E é aí que entra o tema de hoje, esse direito, quando ele esbarra em outro direito, ele não é considerado um direito absoluto, porque analisando cada caso concreto, e aqui a gente vai exemplificar mais para frente, vai colocar, vai esclarecer melhor, dando exemplos práticos para vocês, a gente vai ver que quando coloca esse direito em conflito, pode ser que outro direito, o outro direito, que não seja o direito à privacidade, ele prevaleça, ele se sobressaia e ele realmente fique na hierarquia, seja considerado mais importante do que o próprio direito à privacidade. Bom, o nome, para a gente entender de uma maneira mais bacana, o nome que se dá quando existe o conflito de direitos, de normas distintas, de normas diferentes, normalmente existe o que denomina-se o que ocorre do fenômeno da antinomia, né? Então, basicamente, quando existe esse conflito de normas, de leis diferentes, a gente chama de fenômeno da antinomia, que nada mais é do que realmente um embate entre direitos de leis diferentes. E, normalmente, como que se consegue resolver um conflito de direitos de normas diferentes? Basicamente, é assim, em via de regra, tá? A solução para esse tipo de conflito, a solução para esse conflito de direitos de leis diferentes, a primeira observação
é quanto à hierarquia dessas leis. Então, veja bem, aqui eu dei o exemplo que a Constituição Federal ela pode conflitar com outras leis. A Constituição Federal, a gente aprendeu que ela é, hoje, a lei maior, a lei suprema, é a lei mais forte, né? Hierarquicamente falando. E existe hierarquia entre as leis, isso é consabido aí por todos. E aí a Constituição Federal tem um dispositivo que choca com um dispositivo do Código Civil. Existiu ali uma antinomia, certo? Essa antinomia, normalmente, para ser tratada, a gente leva em consideração a hierarquia entre as leis. Qual lei ela é maior do que a outra lei? A Constituição Federal, obviamente, todo mundo sabe. Então, normalmente, tá? Isso em via de regra, porque, novamente eu repito, isso tem que ser analisado caso a caso, o dispositivo da Constituição Federal, em tese, ele tem prioridade com relação ao artigo de lei infraconstitucional, de lei abaixo da Constituição Federal, certo? E aí, esse é o primeiro requisito a se observar quando existe esse tipo de conflito entre as leis. Mas aí, e aí, professor, e quando você acabou de citar aí, explicou para a gente que existe também a possibilidade de conflito entre dispositivos da mesma lei. E aí a gente vai complicar um pouquinho mais esse exemplo que a gente deu. E aí eu vou exemplificar falando, e quando existe o conflito entre artigo da Constituição Federal com artigo da Constituição Federal? Principalmente artigos de direitos fundamentais, garantias de direitos da personalidade, garantias fundamentais, com outros direitos ou fundamentais ou direitos também da personalidade. Mas, enfim, em via de regra, em tese, artigo da Constituição, ele está na mesma hierarquia que artigo da Constituição. E aí aqui existem, a gente não vai entrar nesse mérito, mas existem correntes de juristas e doutrinadores que falam que isso também é um tipo de antinomia, e outra defende que não. Quando os dispositivos entram em conflito e são do mesmo código, da mesma lei, do mesmo ordenamento jurídico, isso não implica necessariamente em antinomia, porque não existe hierarquia entre esses dispositivos. Então, vai ser analisado, na verdade, com base no caso concreto. Bom, e aí para a gente exemplificar, para ficar mais fácil entender por que o direito à privacidade ele não é absoluto, e aí eu já expliquei para você que ele pode, em algum momento, conflitar com outro direito, eu vou basicamente usar um exemplo clássico aqui, um exemplo fácil, um exemplo simples, de fácil compreensão, que é o seguinte, e aí é um caso aqui, que depois eu vou exemplificar com um caso hipotético, mas vamos supor que o direito à privacidade, artigo 5º, inciso 10, que na verdade ele é mais extenso, e aí te convido a ler aí o artigo com o seu material, consultar o seu material. Ele fala lá sobre direito à privacidade, direito à intimidade, direito à vida privada, direito à imagem, à honra, enfim, ele é bem amplo. E tudo isso engloba o quê? Necessariamente a privacidade, resumindo, a privacidade. E aí, ele é utilizado, entra em conflito com outro direito. E aí, ao longo das aulas, eu já exemplifiquei isso e vou repetir aqui. Por exemplo, existe outro direito que é o direito de liberdade de imprensa, ou o direito de liberdade de expressão também. Entendeu? Todos esses direitos, eles são direitos que estão presentes e estão elencados na Constituição Federal. Então, existe hierarquia entre esses direitos? Não existe. A Constituição, ela defende e ela concede o direito
a liberdade de expressão e ela também defende, protege o direito da liberdade de imprensa. Então, basicamente, o direito à privacidade, ele pode ser colocado em conflito com qualquer um desses direitos. Então, quando isso ocorre? Exatamente quando isso pode ocorrer, basicamente? Aí, eu explico para você que entra de novo aquele exemplo básico que a gente já deu em outras aulas e aqui eu vou repetir. Por exemplo, um caso hipotético aqui, uma pessoa pública, uma pessoa que todos sabem quem é. Aí pode ser um artista, pode ser alguma pessoa de notoriedade nacional. Ela se envolve em alguma confusão, algum conflito, seja em um restaurante, seja em um evento, seja em alguma situação inerente à vida privada dela. E, de repente, esse conflito, essa situação, realmente é uma situação bastante desagradável. E ela entende que é respectivo à vida privada dela. Mas aí isso é publicado pela imprensa, ou por um portal, ou por um jornal. Essa pessoa pública, se ela depende, se essa pessoa artista, ela depende da imagem e ela realmente se coloca sempre em notoriedade, se ela acredita que aquela privacidade dela foi rompida ali, mas ela é uma pessoa pública. Então, assim, todas as pessoas possuem interesse na vida privada dela. Ela já tem, na verdade, aquela exposição de fato. Então, não dá para uma pessoa pública que vive, né, da sua publicidade, vive da sua notoriedade, querer exigir o direito à privacidade. Porque aí a nota que sair, a reportagem que sair, em qualquer tipo de veículo de imprensa, seja ele qual for, ele tem esse papel, ele tem o papel de informar, ele tem o papel de manter os interessados na vida pública daquela personalidade. Então não dá, né? A princípio, em via de regra, não dá para uma pessoa pública ela pedir para excluir uma notícia que diz respeito à vida privada dela, embora realmente ela esteja relacionada à vida privada dessa pessoa, não dá para ela excluir, não dá para ela querer que aquilo não aconteça, querer excluir ou querer deixar de mostrar parte da vida dela, querer privar apenas a vida dela para o que ela quer mostrar para a sociedade. Então, esse é um exemplo típico de que a liberdade de imprensa ela vai sobressair, ela vai prevalecer sobre o direito à privacidade. Então, esse é o primeiro exemplo, é um exemplo básico com relação a esse não absolutismo do direito à privacidade. Já aí a gente pega e puxa para outro tipo de exemplo, envolvendo também talvez uma pessoa pública, certo? Mas aí a gente vai complicar um pouquinho mais, vai tentar trazer um exemplo para você que realmente traga a possibilidade do direito à privacidade prevalecer. E aí eu te chamo para fazer análise sobre esse exemplo. Um político, né? Novamente vamos colocar a figura de um político que também é uma pessoa pública. De repente esse político foi exposto de maneira incorreta e vamos dizer aqui que ele em tese está com a razão, né? Nesse meu exemplo, o político vai ter a razão. Então, ele foi exposto sobre uma situação, em uma reportagem, na qual ele depreciou a privacidade dele e a imagem dele. Ele foi acusado pela reportagem de desvio. Caso hipotético, ele foi chamado de ladrão, de corrupto, e não existia provas. E a matéria, aquele conteúdo jornalístico induzia o leitor a essa visão, a esse raciocínio, a essa conclusão de que ele era
um irresponsável ou cometeu algum tipo de crime de improbidade administrativa. Então, nesse caso, se não houver provas, né, com relação ao envolvimento desse político com esse fato alegado na matéria, esse político realmente vai poder se valer sobre o direito, né, à imagem, à honra e à privacidade dele. Ele não pode. O direito de liberdade de imprensa, ele não é tão absoluto também. Ele não pode ser utilizado de maneira que realmente ofenda o político, de maneira que eles não possam comprovar, só com base em matéria jornalística sem provas. Não dá para fazer uma abordagem de uma situação em que o político está sendo colocado em linchamento, né, virtual, principalmente, porque hoje em dia a maioria desses portais jurídicos e portais jornalísticos, desculpe, é portal online, é portal feito pela internet, são sites de matérias, né? Então, o que acontece? Esse político ele vai poder pedir ali, pelo menos, uma análise sobre aquilo, e aí na aula 3 lá a gente explicou qual o caminho que ele vai perseguir, que ele vai ter que perseguir, para poder ter ali aquele conteúdo ou retirado, ou excluído, ou desvinculado da sua imagem, já que ele não fez e não assume aquela matéria, não assume aquela informação, ele não concorda. Então, continuando a nossa análise, aqui eu informei a vocês já reiteradamente onde está previsto o direito à privacidade, mas não informei aqui, no caso do exemplo prático, onde está previsto o direito à liberdade de imprensa. Então, eu vou te convidar a ler comigo e consultar de novo, pegar o seu material aí em casa, o seu VADMEC ou a sua Constituição Federal, e te convido a ler o artigo 220, parágrafo 1º. Então, vamos lá. Artigo 220 da Constituição Federal. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nessa Constituição. Parágrafo 1º. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no artigo 5º, inciso 4, 5, 10, 13 e 24. Então, com a leitura desse dispositivo, a gente viu que a Constituição ela concede direitos, ela concede garantias fundamentais. E aí, essas garantias fundamentais, elas podem em algum momento conflitar, e isso não garante o direito absoluto de nenhuma delas. No caso aqui, o artigo 220, ele também protege exatamente a liberdade de expressão. E a liberdade de expressão, ela pode ser exercida por qualquer indivíduo, qualquer cidadão. E além dessa liberdade de imprensa, liberdade de acesso à informação e tudo, existem limites e existem situações que somente o caso concreto, somente uma situação verdadeira levada ao judiciário vai poder analisar. Isso em qualquer esfera, em qualquer situação, em qualquer área do direito, né? As leis brasileiras, embora sejam bastante densas, sejam bastante cheias de dispositivos, sempre vai acontecer alguma situação não prevista em lei. E aí é onde surgem os entendimentos, é onde surgem as questões inerentes à análise do caso concreto, com base naquele processo e naquela abordagem ali que cada parte, cada detentor de um direito vai realizar perante a justiça. O que eu quero dizer com isso?
a violação da privacidade, né, ela nunca vai poder ocorrer, ela nunca vai poder ser justificada com base em outro direito. Então, a princípio, a privacidade e a imagem e a honra, ela é um direito individual, é um direito da personalidade que ele deve ser colocado sempre em prioridade. Realmente, existem análises, existem situações que o indivíduo, o personagem, o titular desse direito, ele não vai fazer jus, principalmente pessoas públicas. Agora, não é porque existe a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa que esse direito vai ser utilizado para ofender, para poder denigrir, para poder mentir com relação a um fato. Por isso que eu usei os exemplos com relação a pessoas públicas e em um primeiro caso, realmente o direito de imprensa vai prevalecer sobre o direito à privacidade. No caso da violação aí da intimidade de um artista que, enfim, participou de alguma discussão e acha que aquilo é inerente à vida privada dele, e até pode ser, mas ele é uma pessoa pública. As pessoas precisam dessa informação. E quando existe algum equívoco, alguma confusão, algum erro, em que a notícia que foi veiculada ao nome de um político não faz correlação com o de fato acontecido entre ele. No caso do segundo exemplo, esse político ele não cometeu aquilo que realmente a matéria trazia e induzia o leitor. E aí, eu entro para um terceiro exemplo. Aí eu gostaria de chamar para refletirmos um terceiro exemplo, que é com base a pessoas normais. Aí eu não vou usar nem figura pública, nem político, nem artista, e eu vou usar pessoas, nem a imprensa, nem o direito de imprensa. Eu vou usar pessoas normais. Esse terceiro exemplo, ele diz respeito a desrespeito e discussões nas redes sociais. Então, por exemplo, em uma situação hipotética, existe a possibilidade de pessoas, em nome da liberdade de expressão, ofenderem as outras, principalmente no ambiente virtual. Que hoje o ambiente virtual ele é uma extensão do ambiente físico. Ele é um ambiente em que não pode ser terra de ninguém. É por isso que cada vez mais as leis têm sido mais específicas para normatizar e regulamentar o uso da internet, principalmente em todas as relações cíveis, o que engloba principalmente também a relação de consumo. Mas não só na relação de consumo, mas para todas as áreas. E aí, esse terceiro exemplo eu trouxe para demonstrar para você a possibilidade de ofensa de um condômino a um síndico de um condomínio. Então, nessa hipótese, eu trouxe para a gente analisar, para a gente refletir, existe a seguinte situação. Existe um grupo de condomínio em uma rede social, e essa rede social, obviamente, comporta muitos usuários, vários usuários, e esses usuários são os condôminos que participam desse grupo e discutem coisas relacionadas ao condomínio. Só que, como toda liderança, como todo cargo de liderança, vão existir oposição. Vai existir o opositor, vai existir aquele ou aquela que não concorda ou não aceita aquela figura, aquela pessoa, no caso principalmente das relações condominiais. Eu estou dando um exemplo aqui só para a gente entender com relação a essa privacidade. E aí, nesse grupo, em um post do síndico que não tinha nada a ver com a situação de condomínio, era lá um post aleatório, esse certo condômino foi lá e comentou ofendendo, denigrindo, diminuindo, acusando também esse síndico ou esse responsável lá pelo condomínio de, vamos dizer aí que ofendeu ele, que ele também desviou recursos do condomínio.
colocou lá que ele era ladrão, enfim, utilizou lá de vários termos chulos. O síndico, né, sabendo ele que não é o responsável por aquelas acusações, ele não pode deixar que a imagem dele seja prejudicada perante aqueles condôminos, não pode aceitar. Por quê? Porque aceitar isso pode representar ali colocar em dúvida a conduta do síndico e realmente pensar, será que ele tem razão, ele não fez nada? Então, normalmente, a pessoa que sofre uma injustiça, ela vai buscar seus direitos, ela vai buscar a reparação. Então, o que o síndico... E aí eu estou dando um exemplo de uma situação aqui entre anônimos, em que um se utiliza da liberdade de expressão, ou diz que se utiliza da liberdade de expressão, e outro vai requerer o direito à privacidade, à imagem, à honra, à defesa da sua honra. E aí entra em conflito de novo. Aqui, ó, nós temos outro conflito entre dispositivos da mesma lei, que é da Constituição Federal. E aí aquela situação, a princípio, foi levada pelo síndico à pessoa e falou, olha, quero que você exclua essa situação, não existe, você não tem provas. E aí ele requereu a exclusão daquele comentário ofensivo, inclusive atingindo a sua vida privada, a vida da sua família, né? E não foi atendido. O condômino continuou. O que o síndico pode fazer também? Seguindo o caminho que a gente falou lá atrás, na aula 3, o síndico não conseguindo êxito em retirar excluir aquele comentário diretamente desse terceiro, desse outro usuário dessa rede social, né? Ele pode ir direto no que a gente considera como provedor. Ele vai direto no administrador da rede social, vai direto naquele que disponibiliza aquela rede social e tenta fazer o requerimento de exclusão também daquela ofensa. E fala, olha, vai lá e faz a notificação, explica a sua situação, faz o requerimento, preenche o formulário e pede a exclusão. Possivelmente a resposta vai ser negativa. Por quê? Porque, como diz lá o Marco Civil da Internet, no artigo 19, que a gente estudou, o provedor ou a plataforma de internet, aquele que disponibiliza a um terceiro usuário, ele não vai poder ser responsabilizado por uma violação cometida por terceiros. Então, ó o link aqui do exemplo com aquilo que a gente aprendeu sobre a regulamentação das relações pela internet. E aí, ele vai provavelmente conceder essa resposta, e aí o que o síndico vai ter que fazer nessa situação? Não tem como, vai ter que ajuizar sua demanda perante o judiciário, vai ter que apresentar a demanda no judiciário. E o que ele vai alegar? Qual é o direito que ele vai alegar para poder requerer aquela exclusão daquela ofensa, daqueles xingamentos, enfim, daquele levantamento de falso, né? Vamos dizer que, inclusive, o condômino lá desafeto desse síndico tem o acusado lá de desvios, não só xingado e tudo, tem o acusado de desvios também. Ele vai se valer do artigo 5º, inciso 10, a inviolabilidade da privacidade, da honra, da imagem dele. É esse o artigo que ele vai usar como direito. E provavelmente o condômino, ele vai se valer de qual dispositivo? Ele vai se valer do dispositivo de liberdade de expressão, para tentar fazer a sua defesa. E aí, nesse caso, na nossa reflexão, nesse caso, o que você adotaria como o mais plausível a ser feito? Fica aí essa questão. Aqui, na aula, a gente trouxe alguns casos também práticos, alguns entendimentos e algumas jurisprudências que dizem respeito sobre isso, que fala sobre essa questão da privacidade e exemplificam melhor tudo isso que a gente está construindo e estudando aqui sobre sobre o direito não absoluto à privacidade. Mas
dentro do exemplo prático que eu apresento para você, eu entendo e eu trouxe que realmente o direito de liberdade de expressão ele não pode ser utilizado de maneira indevida, não pode ser desviado pelo qual ele foi criado. A função pelo qual o direito de liberdade de expressão ele foi criado não é para ofender, não é para atingir, não é para atacar, não é para ser utilizado de maneira que realmente prejudique um terceiro. Então, nesse modelo de exemplo, eu entendo que realmente o direito à privacidade aqui vai realmente prevalecer, vai ser superior a essa liberdade, dita liberdade de expressão, tá? Então, para a gente entender melhor essas situações, eu te convido aqui, vou fazer aqui algumas breves leituras de alguns entendimentos que foram emitidos por tribunais também, pátrios, mas todos de julgamentos recentes, com relação a essa questão desse conflito desses direitos. Normalmente, a conflito de direitos tanto na esfera da personalidade do indivíduo, de direitos e garantias fundamentais, como também na esfera de direitos de leis diferentes, né? Que é o que eu falei sobre a questão da antinomia. Então, mais uma vez, eu convido a você a pegar aí o seu material e, se acontecer da gente citar algum dispositivo, fizer remissão a algum artigo da lei, é interessante que você anote, é interessante que você até busque consultar para poder identificar e entender o que de fato a gente vai explicar aqui. Beleza? Então aqui, ó. Aqui nós temos um trecho de um caso concreto de um político que foi ofendido. Um caso que teve uma decisão bastante peculiar, bem interessante da gente compartilhar com vocês. Bom, aqui o entendimento diz o seguinte: as pessoas públicas, integrantes dos poderes da República, possuem uma exposição maior, sendo que sua imagem está intrinsecamente ligada ao cargo que ocupam e à atividade que realizam. Por esta razão, a crítica ao seu trabalho é quase sempre bem-vinda, pois todo cidadão tem o dever de participar politicamente da fiscalização, escolha e definição de políticas públicas. A mitigação dos direitos à privacidade e intimidade e até mesmo da honra, subjetivamente considerada, é da essência do exercício do munus público. Não obstante, seria um erro tornar absoluto o direito do cidadão de xingar, achincalhar, caluniar agentes públicos, sem que haja um motivo claro que justifique tal procedimento ou que pelo menos esteja relacionado ao teor da crítica. Admitir o direito à livre expressão de modo absoluto em relação aos agentes públicos corresponde à ideia de que não há honra a ser preservada, eis que tornar-se-iam todos os agentes públicos desonrados e passíveis de execração. O agente público deve, por óbvio, ter direito à defesa de sua própria honra e, portanto, acesso aos instrumentos jurisdicionais necessários para tanto. Ademais, a rede de computadores, mídias sociais, não são terra de ninguém, como parece para alguns. Ao contrário, todos os registros ficam gravados, preservando-se as provas para análise posterior. E constitui abuso do direito à liberdade de expressão quando o comentário postado em rede social, no caso aqui falou o nome da rede social, atribui o qualificativo de ladra à autora, sem que haja mínimas suspeitas sobre esses fatos, nem tampouco interesse público despertado decorrente de uma situação específica de desvio ou de locupletamento. Bom, esse aqui é uma decisão bastante recente em um caso que, resumidamente, eu explico para você. Uma política
política mulher, né, foi ofendida na rede social, né, de amplo acesso e de ampla divulgação a muita gente, em que ela foi chamada de ladra, enfim, e houveram outras ofensas. Ela recorreu ao judiciário porque realmente a crítica não tinha correlação com aquilo que estava sendo publicado e, além do mais, não existiam provas e nem indícios de que ela realmente pudesse, de alguma forma, ser alcançada por aquele xingamento, por aquela ofensa. Então, ela conseguiu levar isso para o judiciário e comprovar essa ofensa. E a parte demandada por ela foi responsabilizada. Realmente, ela foi condenada a indenizar. E essa indenização, ela realmente é devida, porque senão, como diz aqui no julgamento, as redes sociais, enfim, não são terra de ninguém, precisa de regulamentação. E todas as relações cíveis precisam-se de regulamentação. Então, esse é um exemplo clássico de que realmente as pessoas precisam de responsabilidade quanto ao que elas praticam na internet, com o que elas escrevem na internet. Só que é o seguinte, existem outros casos que também não obteve êxito igual a esse, né? E aí eu trouxe também um exemplo aqui de um trecho que fala, de outro julgamento, que fala exatamente isso, sobre uma possibilidade de improcedência. E aí vou ler com você também. O princípio da liberdade de imprensa e direito à informação não são absolutos, devendo-se harmonizar com os demais direitos fundamentais presentes no texto constitucional, principalmente no que dizem respeito ao direito à intimidade, honra e vida privada. A atividade jornalística envolve a colisão de dois direitos fundamentais, quais sejam a liberdade de informação e a tutela dos direitos da personalidade, honra, imagem e vida privada. A autora, ora recorrida, é pessoa pública, política, atual deputada federal e, portanto, exposta mais do que as pessoas comuns a mídias, exposta à mídia, né? Reportagens. Evidencia-se em caso que a reportagem colecionada não ultrapassou os limites legais e constitucionais da liberdade de imprensa, inexistindo no caso dos autos qualquer abuso, tratando-se tão somente de veiculação de informações quanto ao fato ocorrido. Olha que interessante esse exemplo. Esse exemplo, diferente do primeiro, é um exemplo que mostra que realmente uma outra situação, uma outra política, recebeu críticas, recebeu apontamentos bastante incisivos quanto à sua atuação profissional e recorreu ao judiciário porque ela entendeu que aquilo era prejudicial à sua privacidade, à sua imagem, à sua honra, e teve o pedido negado. Por quê? Porque na análise do julgador aqui, foi levado em consideração realmente que ela é uma pessoa pública já exposta, né, já acostumada a ser exposta em reportagens e mídia, e realmente diz que ali a reportagem que constou na mídia digital realmente fazia jus exatamente ao que ela tinha realizado na situação. Então, para a gente finalizar, é importante, novamente, a gente entender que o direito, né, o direito à privacidade, tanto nas relações de consumo ou nas relações cíveis, nas relações de trabalho, com utilização ou sem utilização da internet, ele nunca poderá ser considerado um direito absoluto. Toda situação, ela deve ser exposta com base no caso concreto ao judiciário, que vai analisar as provas, vai analisar a questão e vai julgar se entende realmente que deve ser respeitado aquele direito e que se houve violação ou não da intimidade de alguém, daquela pessoa que buscou o judiciário para analisar aquela questão. Então, finalizamos aqui a última aula, o último conteúdo dessas 5 aulas. Eu novamente agradeço a você pelo seu acompanhamento, pela sua audiência. Convido agora você, como todo final das outras aulas, a participar do nosso quiz para testar o nosso conhecimento. Vamos lá? Vamos ler a primeira questão?
com a leitura das alternativas abaixo, responda a opção incorreta sobre as formas de limitação ao direito à intimidade. Bom, alternativa A. Os atos praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido ou ainda em estado de necessidade. Artigo 160 do Código Civil. B. Podem ocorrer sem o consentimento da parte titular do direito à intimidade. Alternativa C. A intimidade poderá cessar quando em confronto com outro direito mais alto ou da mesma hierarquia que deva prevalecer, analisado o caso concreto. Lembrando que o enunciado pede a resposta incorreta sobre as formas de limitação ao direito à intimidade. Nesse caso aqui, a resposta incorreta sobre a questão da limitação do direito à intimidade é a resposta da alternativa B. Por que a alternativa B? Pode ocorrer sem o consentimento da parte titular do direito à intimidade? Gente, a limitação do direito à intimidade, ela não pode ocorrer sem o consentimento da parte, que é dona do direito, que é titular do direito. É por isso que essa opção é incorreta. Porque realmente, se a parte é detentora de um direito à privacidade e à intimidade, realmente essa limitação, ela tem que conceder, ela tem que autorizar, ela tem que realmente aceitar essa limitação, certo? Vamos para a última questão do nosso quiz. Segundo a doutrina, bem como a jurisprudência pátria, no caso de um conflito aparente entre garantias constitucionais, como deve um litígio ser solucionado? Bom, alternativa A. Com base nos princípios da publicidade, eis que é dever da imprensa a divulgação dos atos privativos ao indivíduo. Alternativa B. Com base no princípio da legalidade, ocasião em que deverá ser observado o que prevê a lei. Alternativa C. Com base no princípio da dignidade da pessoa humana, que impõe o dever de observar a aplicação do melhor interesse ao indivíduo. E alternativa D. Litígios que versem sobre conflito de garantias constitucionais devem ser solucionados por intermédio do esforço hermenêutico, segundo preceitua o princípio da proporcionalidade. Vamos analisar com calma cada item, cada alternativa que foi lida agora? Vamos lá. Alternativa A, tá? Com base no princípio da publicidade, eis que é dever da imprensa a divulgação dos atos privativos ao indivíduo. Te convido a refletir. Entre esse conflito aparente de garantias constitucionais, deve ser observado com base no princípio da publicidade. A publicidade, ela tem que sempre prevalecer em todos os casos quando existir esse conflito de garantias. Sempre vai ser a publicidade levada em consideração, vai ser ela considerada maior do que, às vezes, o direito à privacidade? Entendemos que não, né? Pelo que a gente falou aqui durante o decorrer da aula, essa é uma alternativa que ela é incorreta, porque não é com base no princípio da publicidade. B. Com base no princípio da legalidade, ocasião em que deverá ser observado o que prever a lei. Gente, essa é uma alternativa que de imediato já dá para a gente identificar que ela é uma alternativa incorreta. Base no princípio da legalidade, garantias constitucionais têm alguma a ver com a questão da legalidade, princípio da legalidade? Bom, não tem correlação. Então, essa a gente já descarta. Alternativa C, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, que impõe o dever de observar a aplicação do melhor interesse ao indivíduo. Gente, essa daqui é uma pegadinha. Essa daqui, se a gente ler com calma, a gente fala, nossa, essa daqui é uma questão interessante. Pode ser que essa esteja correta, mas na verdade ela é uma questão errada. Por que ela é uma questão errada? Porque sempre que houver um conflito aparente de garantias constitucionais, não dá para impor, né, nenhum princípio. Não dá para impor o princípio da dignidade humana e observar o melhor interesse do indivíduo.
Lembra no exemplo que a gente deu na aula? A pessoa pública, o melhor interesse da pessoa pública é a preservação ali de um fato ali ruim para a imagem dela. Mas aquilo vai sobrepor o direito, um outro direito, outra garantia constitucional da liberdade de informação e de imprensa? Não vai. A alternativa correta é a alternativa D, que é a única que sobrou aqui do nosso quiz, da nossa última questão. Litígios que versem sobre conflito de garantias constitucionais devem ser solucionados por intermédio do esforço hermenêutico, segundo preceitua o princípio da proporcionalidade. Pessoal, muita atenção. Encerrando aqui o nosso conteúdo, essa última questão que a gente visualizou, ela fala exatamente sobre o esforço hermenêutico. O que isso quer dizer? Quer dizer que o magistrado vai receber e vai analisar aquele caso em concreto, ele vai entender conforme a hermenêutica dele o que deve ser melhor aplicado e o que deve ser melhor e proporcionalmente melhor aplicado naquela situação de fato. Então, a resposta D era a resposta correta dessa última questão do nosso quiz. E agora, para finalizar, agradecendo a você, estudante de direito, a você, profissional da área do direito, e a você, cidadão comum, que eu fico muito feliz de ter você aqui conosco e ter tido a tua audiência ao longo desses 5 longos encontros, mas que foram encontros de grande valia, grande enriquecimento, tanto para mim, principalmente para mim, quanto para você. Eu espero ter contribuído um pouquinho com o enriquecimento e a ampliação do nosso conhecimento ao longo desses 5 encontros. Finalizo por aqui e agradeço a você e peço que você nos acompanhe em todas as aulas e reveja o nosso conteúdo. Muito obrigado. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube, TV Justiça Oficial.